Bom dia mais uma vez. Bom dia. Nós anunciamos, você talvez pegou pela internet, nós anunciamos começar hoje um estudo chamado O que há de especial no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, quinto livro do Pentateuco, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Aliás, Jesus gostava de citar Deuteronômio. Eu gosto de ver o livro de Deuteronômio como o livro que fez o diabo correr. Porque na tentação de Jesus no deserto, quando o diabo sugeriu aquelas tentações, Jesus citou a palavra 3 vezes. Disse, está escrito 1, está escrito 2, está escrito 3. E a palavra as porções da palavra que Jesus estava citando, elas vinham de Deuteronômio. E na terceira vez, quando ele cita Deuteronômio, a Bíblia diz, com isto o diabo o deixou. Jesus conhecia muito bem Deuteronômio, gostava de Deuteronômio. Os escritores do Novo Testamento conheciam e gostavam de Deuteronômio. Você deve conhecer e gostar, e mais, num certo sentido, procurar viver os princípios do Deuteronômio na sua vida. Esse nome, Deuteronômio, Deuteronomos, chegou a nós, na nossa língua, como sendo a repetição da lei, a outra lei, uma segunda lei. Ele ganhou esse nome nas línguas ocidentais, porque ele parece uma outra lei. A lei, quando você lê Levítico, é uma ênfase em sacrifícios. O Êxodo tem uma ênfase no templo. Quando você lê os Números, tem umas certas características. Mas quando você começa a ler o Deuteronômio, parece que não tem nada a ver. Parece completamente diferente de toda a lei. Eu mesmo gosto de ver o Deuteronômio sob 2 óticas. Ele é como se fosse o livro de provérbios da lei, a sabedoria dentro da lei, porque tem muita porção de sabedoria, muito princípio de vida, muito princípio para você aprender a viver a deles nessa terra. Inclusive a proposta de Deuteronômio é não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem que viver por estas palavras. Deuteronômio tem um tema original, um nome dele, não é assim Deuteronômio como conhecemos. O nome original é As Palavras. Estas são as palavras que vos digo. Eu gosto de ver o Deuteronômio como o Evangelho de João é nos Evangelhos. Existem os Evangelhos sinóticos, aqueles que são vistos quase que pela mesma ótica. Mateus, Marcos e Lucas contam as histórias de maneira mais ou menos parecida. Quando chegamos no Evangelho de João, os temas são outros. Assim é o Deuteronômio dentro do Pentateuco, muda completamente. Inclusive, uma das razões que eu gosto de Deuteronômio é que a lei parece mudar dentro do Deuteronômio. Eu quero ler uma passagem com você, o capítulo 10, versículo 12. Por incrível que pareça, sendo um livro da lei, obrigado. Teliseu está aniversariando, vamos dar uma salva de palmas aqui para Teliseu. Ele nasceu em abril de 1966. Como é que eu sei dessas coisas? Porque ele me disse ali no lanche agora.
E porque eu nasci 2 meses antes, então eu sou o mais velho, é isso? Ela dia 11 de maio, tá se aproximando. É um dia depois da vigília, né? É bom vir para a vigília agradecer a Deus. dia 11 de maio. Então, Deuteronômio 10, 12 diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que é que o Senhor quer de ti? Essa não é uma linguagem de um livro do Novo Testamento. É uma linguagem de um livro do Pentateuco, um livro da lei, desafiando você a amar o Senhor. Aliás, você é desafiado durante o livro nessa linha: você ama ou não ama o seu Deus? Você ama ou não ama o seu Deus? Porém, fica mais fácil você ler se você entende algumas chaves de compreensão do livro. E eu vou dar algumas muito importantes, algumas para quem vai ser político, inclusive, não repetir certas coisas, algumas que vão ajudar você a entender mais a graça de Deus a partir de um livro da lei. Então vamos lá. Primeiro, o livro de Deuteronômio, se a gente pudesse resumir, ele nada mais é do que uma série de discursos de Moisés. São 3 discursos. Por que Moisés tem que fazer 3 discursos? Esses discursos, num certo sentido, são também a despedida de Moisés. E o contexto em que é feito esses discursos é muito importante. Os israelitas saíram do Egito há 40 anos. Eles venceram muitos obstáculos, peregrinaram no deserto, viram a mão de Deus sobre muitos aspectos agindo. Viram a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o mar se abrindo, o maná, a água da rocha e tudo mais. Mas agora é a hora de ser feliz. Por quê? Porque eles chegaram na fronteira da terra. Eles estão na fronteira. Imagina que você está naquele grupo. E vocês chegaram na beira do Rio Jordão. Está aqui, ó, o Canaã é aí. É só a gente atravessar. O que Moisés vai dizer? Calma, gente, eu tenho 3 discursos. Eu tenho 3 discursos. E vocês devem viver a vida de vocês lá dentro. Quando vocês entrarem aí, vocês devem viver baseado nestas palavras que hoje eu estou dizendo para você. Quando você lê Deuteronômio, você devia ler com a emoção de um cara corintiano em 1977, quando o Corinthians ficou 23 anos sem ser campeão. Que droga. Por isso a torcida é chamada fiel, porque ficou fiel. Imagina que você está decidindo um campeonato, está no finzinho do jogo e tem um pênalti. Ninguém fica normal nessa cobrança de pênalti. O coração vai a 1000. Alguns devem ter morrido. Essa cena que eu estou dizendo não aconteceu. Não teve pênalti. Foi 1-0 contra a Ponte Preta, mas não teve pênalti. Mas gol de Basílio. 133 mil pessoas presentes. Uma expulsão. Quem foi expulso, Rubem? Então, você não fica normal? Você morre. A pessoa for sofrer do coração, ela morre.
Não aguento um negócio desse. Então, Deuteronômio é a marca do pênalti. Está aqui, vamos entrar. Como é que você acha que a turma está? Vamos entrar aí. É assim que eles estão? Não é faca na caveira espiritual, vamos entrar, puxa vida. É Canaã aí, nunca mais maná, nunca mais vou comer maná na minha vida. Você sabe qual foi o primeiro lanche do lado de lá? Pão torrado. Uau! Nunca mais maná. Tudo bem, foi o Senhor que deu, maná, que bom, mas agora são as delícias da terra. Só que eles não entraram ainda, estão aqui na fronteira. E aí, Moisés, que hora que a gente entra? Hein? Oi? Ui? É agora? Quanta emoção. Mais emoção do que uma noiva no dia do casamento. Já viu as noivas? As noivas são estranhas no dia do casamento. Não são? Ela chora, ela ri, ela fica nervosa, ela fica triste, ela fica tensa, ela pensa sobre o futuro. Ela tem dúvida, meu Deus, onde é que eu vou entrar, né? Então isso é o Deuteronômio. O pessoal está aqui pronto para entrar, e Moisés, para aí que eu tenho umas instruções. Toda vez que você lê Deuteronômio, entenda isso. É Moisés instruindo um povo que está rodando há 40 anos no deserto. E agora, marca do pênalti, chegou a hora de entrar. Essa é uma chave para o entendimento de Deuteronômio. Uma outra chave é que eu poderia dizer que é um livro dirigido aos jovens. Sabia disso? Não, né? Por quê? Vamos raciocinar. De onde é que eles estão vindo? Estão vindo de onde? Do Egito, né? E quando Moisés manda os espias para Jericó, para espiar a terra, e eles voltam, e a turma perdeu a fé, e disseram, nós não vamos entrar, é difícil demais, nós vimos os gigantes, é um pessoal forte, as cidades são muradas. Deus os castigou, dizendo que nenhum dos que saíram do Egito iriam entrar na terra de Canaã. Ora bolas, se é nenhum dos que saíram, todos os outros são crianças. Confere? Todos os outros são crianças. Então a maioria que vai entrar é de 40 anos para baixo. E as crianças também morreram no percurso. Eles teriam que peregrinar até que toda a geração morresse. Então não tem velho, exceto 2. Os únicos anciãos são Josué e Caleb, né? Os únicos anciãos são lendas vivas. Puxa, eles saíram do Egito, eles são os líderes. Uau, com exceção de Moisés, que agora Moisés não é mais um ancião, ele é uma cobra grande, está com 120 anos. Ele ficou, não é que ele é velho, ele está noutra categoria, mas ele também não vai entrar, por uma besteira que ele fez, que saberemos hoje à noite. Então é todo mundo de 40 anos para baixo, a maioria é de 20. Não é? Então Moisés está falando para uma turma jovem que vai possuir uma terra. Deus é que está no comando de todas as coisas. Deus sabe por que tinha que entrar mais jovem. Imagina, eles vão para a guerra. Imagina se fosse o contrário. Se fosse tudo velho na guerra, como é que faz? No final, Deus tem seus planos, né? Os meios a gente fica chocado, mas Deus tem seus propósitos finais. Então nada melhor do que um exército de jovens, né? Com sangue no olho, que nunca conheceram uma outra nação e agora vão ter a sua nação. Essa turma tem que tomar muito cuidado, porque eles serão os velhos
do futuro. Quem tem 40 anos aqui já é um madurão, é um ancião, né? A maioria mesmo é muito nova. Eu tenho uma queixa com a turma de 40 anos, né? Quem tem mais de 40, levanta a mão, por favor, por favor. Nega não, então nega não, irmã. Não nega não. Qual é a minha queixa com vocês? Não necessariamente com vocês, com a vossa geração. É que alguma coisa muito estranha acontece aos 40 anos, né? Na igreja, inclusive. Muitos eram ativos na obra do Senhor, em todos os aspectos. Você dizia, vamos. Você dizia, vamos contribuir. Vamos para a vigília. Vamos viajar para um congresso, Era todo. Aí completou 40 anos e ficou leso. Não foi? Aí você fala, vamos. Alguma coisa muito estranha aconteceu. De maneira que nas igrejas em geral é assim, os quarentões se aposentam. E na cabeça deles, os jovens devem tocar o barco. Para que depois esses quarentões reclamem dos jovens. Ora, por que os jovens assumem? Porque os quarentões morrem. Na maioria das igrejas é assim. Não é um fenômeno daqui. Se você pensar na sua igreja, nos quarentões, se você chegar lá, eles estão gordos e parados e reclamando e gordos. Agora, por favor, levanta de novo. Quem tem mais de 40, levanta a mão, tá? Que eu quero ver sua cara. Ok. Você entendeu o que eu acabei de falar, não é? Eu espero que você não fique assim. E se você estava ficando assim, quando você é jovem, você pensa, eu nunca vou ser desse jeito. Por quê? Porque eu sou jovem, né? Eu sou jovem. Eu nunca vou ficar assim. Isso não é para mim não, né? Aí alguma coisa muito estranha acontece aos 40, né? Retiro, nem pensar. Eu estou falando de você, eu estou dando sua xerox, né? Estou contando sua vida. O que aconteceu aos 40, eu não sei. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Tem um caso muito interessante nessa geração que entrou, que é o caso de Caleb. Que ele tinha 80 e ele falou assim, com a garra que eu tinha quando saí, a mesma que eu tenho hoje, vamos lá, faca na caveira. Vamos entrar na terra. Vamos conquistá-la. Eu sou o Caleb. Meu nome é Caleb. Então eu pergunto a você, meu irmão, dentro desse contexto que eu falei, qual é teu nome mesmo? Você tem coragem de dizer, meu nome é fulano. E eu tô aí com garra, só que não. Qual é a sua garra, meu irmão? O que aconteceu aos 40 anos? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Quando as pessoas são mais novas, elas congregam com mais constância. Eu não sei se é porque eles querem casar, querem conhecer as meninas da igreja e coisa assim. Mas quando eles vão ficar mais velhos, eles ficam domingueiros. E alguns vão ficar domingueiros noturnos, só de noite, né? Ou então domingueiro matutino. Alguma coisa muito estranha acontece com algumas pessoas. Essa turma com quem Moisés vai falar, uma turma nova, 40 para baixo. Turma boa para trabalhar. Os quarentões aqui, eles têm motivos para não ficarem lesos. Motivos são, tem uma terra, tem prêmios, tem frutos novos, comidas novas, tem peixe, essa terra tem peixe. A gente veio do deserto. Tem mar. Eles têm muitos motivos para não pararem, para não ficarem lesos. Quais são os seus motivos? Quando você parou de pensar nos motivos, você se aposentou na sua vida cristã. O livro de Deuteronômio é dirigido a uma turma, na sua maioria, jovem,
que tem que avivar os seus sonhos de conquistas. E nós temos que avivar os nossos sonhos de conquistas espirituais. Uma terceira chave de compreensão é que você acha a lei pesada, não é? E tem coisa na lei que é pesada, incompreensível para os nossos critérios, alguns padrões até meio indecentes. Mas em Deuteronômio, a lei parece leve. É como se houvesse duas leis, é como se houvesse uma preparação para que essa lei um dia vai mudar. A propósito, a lei parece pesada para nós no nosso quarto lendo a Bíblia. Parece pesada. Mas para quem passou 400 anos sendo escravo, ela é uma graça, não é? Porque é só perguntar a quem estava lá: tá, tu prefere essa lei ou quer voltar a ser escravo no Egito? Tu prefere ser livre, com algumas regras rígidas, ou prefere voltar a ser escravo no Egito? Mas no Deuteronômio ela parece bem mais leve. Existem coisas que foram prescrições para o deserto, mas existem coisas em Deuteronômio que são assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Deuteronômio é uma preparação para que a gente entenda que a lei, como um contrato, ela não é para nós. Nós somos obrigados a cumprir o sábado? Não. Somos obrigados a cumprir a circuncisão? Não. O ano sabático? Não. As festas da primícia, Pentecostes, Páscoa naquele formato, festa das cabanas, né, do tabernáculo? Não. Deuteronômio já parece nos preparar. Depois Jeremias nos prepara mais ainda, quando ele diz assim: haverá dias em que farei uma lei, uma outra aliança convosco, não como aquela que fiz com vossos pais. Não naqueles moldes. Não é aquela. Não é como aquela. Você sabe que uma das maiores tristezas minha da vida cristã é perceber que muitas pessoas não entenderam isso. E elas vivem uma religiosidade de Velho Testamento. Se está na lei, tem que ser cumprida. Conheci um pastor que cobrava juros nos dízimos. Por quê? Porque estava escrito na lei: se atrasar o dízimo, coloque 1/5. Eu não estou inventando. A igreja que eu fui pastorear, a primeira igreja, depois do seminário, o pessoal estava pagando juro nos dízimos. 1/5 é 20%. O pastor falou, está aqui, ó, ele mostrou. Então, para mim é uma grande tristeza entender que as pessoas não entenderam que nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Aí eles vivem uma religiosidade de Velho Testamento e nem percebem. Eles tomam decisões sobre comidas, sobre certos hábitos da vida. Um dia eu recebi em casa a visita de uma pessoa que disse: pastor, eu estou com um problema, eu fiz um voto de nunca cortar meu cabelo. Mas eu estou com umas perebas aqui na cabeça e o médico falou que eu tenho que cortar. E eu li na lei que o sacerdote podia desautorizar um voto. Então eu vim aqui para o senhor desautorizar o meu voto para eu poder cortar o meu cabelo. Eu falei, eu não fui nem questionar a teologia com ela. Eu falei, vá na paz, minha irmã, Deus lhe abençoe. Corte seu cabelo. Até que ponto você vive religiosidade de Velho Testamento? Até que ponto você julga os outros baseado em Velho Testamento? Você se separa dos outros baseados na lei de Moisés? Quais são suas convicções sobre isso? No Deuteronômio a lei vai mudando devagarzinho, né? Essa é uma chave. Não tem esses mandamentos rígidos. Está mais chamando para você amar o Senhor. A ênfase mais em você amar o Senhor. Outra chave de compreensão tem a ver com o fato de que a ênfase é nos leigos, não nos sacerdotes. Quando lemos Levítico é um manual para os sacerdotes, ou não é? Faça assim, corte assim, faça desse jeito, está aqui. Deuteronômio não é manual de sacerdote.
Deuteronômio é para os leigos, para o povão. Tem a ver com a vida diária. E para esse povão de menos de 40 anos, que vai entrar na terra prometida. Deuteronômio tem tudo a ver com a vida prática. Tudo. É por isso que pérolas sobre a criação de filhos são tiradas de Deuteronômio. Deuteronômio tem como você ensinar a palavra para o seu filho. Muitas pessoas foram criadas sobre a rigidez de um culto doméstico rígido. Acordar de madrugada para fazer o culto doméstico. Eu gosto de culto doméstico, mas eu não faço naquele formato, não criei meus filhos naquele formato. Porque os exemplos que eu tinha eram horríveis. Em geral era assim, os meninos não gostavam. Então eu vi em Deuteronômio que Deus tem uma proposta mais poderosa que culto doméstico, não desprezando o culto doméstico. Abaixo do mandamento mais famoso, que é Deuteronômio 6, de 4 em diante, o Shema, ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aí diz assim, olha, como ensinar a palavra aos filhos. Estas coisas inculcarás a teus filhos. Quais são os momentos? Quem lembra? Ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho. Simples assim. Ao deitar, vai contar a história de 7 anões e Branca de Neve, não é isso? Ou então João e o pé de feijão. Não, isso aí o mundo vai ensinar, a Globo vai ensinar, a escola vai ensinar. Isso aí já tem quem conte. Mas ao deitar, o que você vai passar para os seus filhos, né? Tantas histórias lindas e incríveis na Bíblia. Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Andando pelo caminho é ótimo. Andando pelo caminho é maravilhoso. Você pode levar seu filho na Cracolândia, andando com ele pelo caminho. Vamos aqui, filho. Tá vendo aí, ó, esse cara sem os dentes, os olhos querendo sair do corpo, só o couro e o osso, sujo, fedorento com mal. Tu quer terminar assim, seu bandido, né? Não precisa ser, não precisa ser com essa ênfase, né? Mas é isso que você quer para a sua vida? É isso? Não, pai. Quer? Nos Estados Unidos tem uma terapia lá, você leva o menino para o presídio e entrega para os oficiais do presídio. E eles vão tratar o menino como um criminoso por 24 horas. Eles pegam pesado. Eles olham no olho, eles cospem na cara, eles deixam bem claro. E eles levam o menino para o corredor dos presos. E os presos não querem nem saber, ficam querendo tratar o menino feito bandido. Vamos te pegar. É legal demais a vida, né? A vida é uma aula pronta. Andando pelo caminho você pode ensinar qualquer coisa. Pode ensinar coisas horrorosas, pode ensinar coisas boas. Coisas boas. O Gene Simons, da banda Kiss, ele deu uma lição incrível para os seus filhos não usar droga. Do jeito dele, ele pegou uma maçã, ele disse, está vendo essa maçã? Aí ele deu um soco na maçã, espatifou a maçã. É assim que o teu cérebro vai terminar se você se envolver com drogas. Andando pelo caminho, ao natural, é melhor do que com hora marcada, né? Foi assim que minha mãe me transformou num cara super curioso sobre o dilúvio. Porque minha mãe não sabia ler e a gente ia para um roçado. E no meio do roçado a gente passava por umas serras, por umas pedras. Ela dizia assim, ó, tá vendo aquilo ali? Foi o dilúvio. E todo dia que a gente ia, ela só sabia falar isso, né? Olha, ó, dilúvio, olha o que fez. Você cresce e você pensa assim, minha mãe é um idiota, né? Dilúvio fez nada. Aí você vai estudar e fala, poxa, minha mãe tinha razão. Foi o dilúvio. E aí fiquei curiosíssimo sobre o dilúvio, né? Andando pelo caminho, você pode ensinar
qualquer coisa. Uma mulher ligou para mim no rádio uma vez e falou: pastor, não aguento mais, meu filho só quer saber desse negócio de assistir Simpsons. Negócio desse Simpsons do demônio, né? O que o senhor me aconselha? Eu falei: assista junto e vá consertando. Ria junto, mas falou: isso não se faz com o pai, como o Homer faz com o pai dele, né? Esse Bart é um idiota, ele pensa que é esperto. Vá. Andando pelo caminho, ao natural, você pode ensinar qualquer coisa. Foi assim que eu assisti clipes de 50 Cent. Uma boa parte aqui não faz ideia de quem é 50 Cent. Com os meus filhos. 50 Cent. E eu dizia: tá vendo como ele trata a mulher como um objeto? Tá vendo como para ele a mulher é um lixo? Não vale nada. Absolutamente nada. Então Deuteronômio só diz assim para você, inculque essas coisas. Não é sermão, né? Inculque essas coisas nos teus filhos. Quais são os horários? Ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho. Na vida moderna a gente podia acrescentar: ao dirigir. E levando para a escola, não é maravilhoso? Sempre tem uma coisinha para ensinar. Então, Deuteronômio é a ênfase na vida, a ênfase nos leigos. É nesse sentido também que Deuteronômio tem um plano financeiro para a sua vida. Plano financeiro incrível. Tem uma frase chocante em Deuteronômio 8 que diz assim: ele te dá sabedoria para adquirires riquezas. Se você quiser os princípios dele, ele te dá sabedoria para adquirires riqueza. Eu também lamento muito sobre esse aspecto de ser brasileiro. Lamento mesmo. Apenas sobre esse aspecto e uns outros poucos. É que brasileiro não entende de dinheiro. 90% das famílias brasileiras não entende de dinheiro. Não sabe como funciona. É possível que seu pai não entendesse muito dos caminhos do dinheiro. A gente não entende. E as novas leis parece que impedem mais. Nos Estados Unidos, um menino quer aprender sobre dinheiro, aí o pai fala assim: filho, coloca uma banca de suco de limão na calçada. E os vizinhos entendem que aquilo é um empreendedor. E vão lá e compram o suco do menino para ele criar gosto, para ganhar dinheiro, entender os caminhos do dinheiro. No Brasil, se você botar um menino para vender suco de limão, o que vai acontecer? Vão chamar a polícia, vão chamar o ECA, né? Está expondo o menino ao trabalho infantil, né? Degradante. Trabalho degradante. Botou o menino para vender suco de limão, né? Que coisa horrorosa. Nós precisamos aprender sobre dinheiro e rejeitar o que aprendemos com nossos pais. Os que nossos pais nos ensinaram, em geral, é horrível. Não sabem muita coisa. E ainda uns ditados assim malditos na cultura financeira, né? Quando uma pessoa ouve que alguém está vendendo alguma coisa, qual é a primeira pergunta que ela faz? Parcela? Essa pergunta abre muitas portas, né? Dependendo da resposta. E a pessoa começa a comprar, e alguns no meio do caminho repete uma frase que é assim: desgraça só presta muito. E a pessoa compra 1000 rapidinho, sem pestanejar. Não entendemos como o dinheiro funciona. Deuteronômio tem um plano. Ele diz: olha, Deus te dá sabedoria para adquirires riquezas. E uma outra chave de entendimento. Que horas são? Não sei se aquele relógio ali está certo. 10h20. Uma outra chave de entendimento tem a ver com o fato de como Israel, a nação, é tratada no livro de Deuteronômio como uma nação especial. O quanto
Israel é especial. Talvez você não sabe o quanto a nação de Israel é especial. Por que eu falei que tinha a ver com políticos? Porque quando uma pessoa se candidata a presidente, aí ele fala assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Só ok? Eu nunca vi o Bolsonaro falar isso, mas eu vejo muitos candidatos crentes falando isso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deixa eu só corrigir. Eu espero que todo mundo saiba o que significa a palavra cujo. Cujo quer dizer que, só isso, é um pronome relativo. Porque tem gente cujo Deus é os judeus? Né? Não. Feliz é a nação que o Deus é o Senhor. E eu preciso que você entenda isso. Fora de Israel, essa nação não existe. Que nação é essa cujo Deus é Jeová? Não tem. Você vai dizer que o Brasil é essa nação com 70 mil homicídios por ano, prostituição na esquina, ruas com nomes de orixá. Como é que essa é a nação cujo Deus é o Senhor? Tu não vai dizer que é a Holanda, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos acontecem coisas horríveis, blasfêmias horríveis contra Deus. Então, fora de Israel, não existe essa nação que o Deus é o Senhor. A única nação na face da terra que Jeová é o Deus da nação é a nação de Israel. Eu sei, você está chocado, eu fico feliz, é assim que funciona, eu gosto de chocar você. Você aprende no choque. Peraí, então, o Brasil é o quê? É uma nação, pronto, só isso. Mas e a igreja? A igreja não é uma nação política. Se o Senhor é o Senhor da igreja, isso é outra história. Mas como nação, não existe na terra uma nação que Jeová é o Senhor dela. O próprio Salmo, que eu não lembro agora, que pessoal, você pode dar uma googada, que eu sei que tem muita gente plugada aí. Só para a gente conferir o Salmo, que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo da sua herança. E não é o Brasil, e não é Canadá, e não é Bolívia, e não é Estados Unidos. A única nação, e nós vamos mostrar em Deuteronômio, a única nação que Deus diz: esses são o povo da minha herança como nação. Estamos falando de nação na terra, estou falando de igreja. A única nação política a quem esse salmo se aplica. Alguém já achou aí? Deu uma googada? Salmo 33, 1, 12. A gente pode até conferir aqui, né? (33:12). Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Não foi Brasil não, gente. Brasil foi descoberto ontem, né? Não foi Canadá, não foi Japão, não foi China, não foi Índia, não foi Egito. A nação cujo Deus é o Senhor é a nação de Israel. Vamos conferir Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4, versículo 7. Pois que grande... achou aí? Pois que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão chegados a si como o Senhor nosso Deus. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Lembre, Moisés, esse é o primeiro discurso de Moisés, ele está fazendo uma recapitulação e contando como foi no monte. O próprio Deus desceu até o monte para fazer um pacto com a nação de Israel. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 6. Diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu
povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Qual é a nação aqui para quem Deus está falando? Qual é a nação? De todos os povos na terra. Só tem um povo. Estou falando de nação política. Politicamente. Só tem uma nação no mundo que Deus diz: eu escolhi esta nação. Continua. Não vos teve afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Lendo Deuteronômio, você vai ver essa ênfase repetida. Foi vocês que eu escolhi. Foi vocês. Foi vocês. E eu fiz vocês andarem no deserto para depender de mim. Meus irmãos, Israel é tão especial que todo o livro de Deuteronômio é como se fosse uma cerimônia. Parecido com um contrato entre um rei e um povo. Isso foi muito usado pelos assírios e pelos hititas, onde um rei fazia um contrato com um povo. E esse contrato tinha 6 partes. É como se fosse uma cerimônia de casamento. Deus está casando com Israel. E esse contrato tinha 6 partes. Eu vou tentar abreviar. Ao longo dos estudos a gente pode dar mais ênfase. Primeiro tinha um preâmbulo. Moisés faz esse preâmbulo em capítulo 1, versículos de 1 a 5. Depois tinha um prólogo histórico, um resumo da história. Alguém lia um resumo da história. Isso é feito em capítulo 2 até o capítulo 4. Depois tinham as estipulações. Do capítulo 5 até o capítulo 26 são as regras de como o contrato vai funcionar. Depois tinham as vantagens e desvantagens. Adivinha o que é Deuteronômio 27 e 28? As bênçãos e as maldições. Se fizer isso, vai acontecer isso e isso com vocês. Se não fizer, vai acontecer. Inclusive tem maldições horríveis. Tipo, tu vai casar, mas quem vai para a lua de mel é outro. Uau! Essa maldição é horrível, né? Vai ter um céu de bronze, ou seja, não chove, não vai chover. Então, aqui estão as bênçãos e as maldições. Tinha uma confirmação. Olha comigo Deuteronômio 27, o comecinho. Tem a confirmação do contrato. Essa confirmação foi feita com um símbolo, foi colocado pedras, né? Se você olhar em Deuteronômio 27:6, eles tinham que edificar um altar para confirmar que foi feita essa aliança com Deus. E interessantíssimo, haviam testemunhas do contrato. Essa parte é interessante. Por quê? Porque Deus vai tomar quem como testemunhas. Capítulo eu tinha colocado 32 aqui, não é, mas é dito que Deus vai tomar como testemunha os céus e a terra. Acho que até no capítulo 8 já diz isso, várias vezes. Eu tomo os céus e a terra como testemunha. É um contrato perfeito entre Deus e o povo. Eu quero encerrar deixando um versículo de Deuteronômio para você refletir esses dias na sua relação com a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus nos dá uma palavra, não para a gente ter medo dela apenas, não para a gente obedecer cegamente apenas,
mas para a gente viver por ela. O projeto é viver da palavra, viver pela palavra. Amém?